Neemias ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então disse Jeremias, que ele, ouvindo estas palavras, ele se entristeceu no seu coração, porque o seu coração, no coração de Neemias, ele tinha amor pelo seu povo, pelo povo de Deus. E naquele momento o seu coração se entristeceu. Em algumas versões diz que ele sentou-se atônito, sem saber o que fazer, com tanta tristeza e angústia na sua alma. Então ele se lamentou por alguns dias, jejuou, orou perante o Deus dos céus. E assim ele disse, no versículo 5: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então aqui, Neemias, ele intercede ao Deus dos céus, ao nosso Deus, Ele intercede pelo povo. Ele pede ao Senhor que liberte o povo dele. Ele pede, ele intercede acima dos pecados dos filhos de Israel. Por que Neemias fez isso, na verdade? Ele poderia simplesmente orar só por ele, pedir por ele. Mas havia no coração de Neemias uma dor, um lamento pelo próximo, sabendo ele que toda a casa de Israel, todos pecaram, inclusive ele e a família dele. Todos, inclusive ele diz aqui, temos cometido, aqui, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Aqui ele também confessa o seu pecado. Aí no 7 ele diz, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis.
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntareis e os trarei ao lugar que venho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Aqui ele faz a confissão pelos seus pecados e busca falar com Deus para que o Senhor venha se lembrar das palavras que ele disse a Moisés, seu servo, né? Que o povo havia transgredido a lei, não olharam os estatutos, não seguiram as ordenanças de Deus, serviram a outros deuses, se entregaram à idolatria, né? E esse povo, ele foi espalhado, né? Ele foi espalhado, o Senhor deixou esse povo praticamente entregue à própria sorte, mas para que eles chegassem a se voltar para Deus, a depender somente de Deus, não é verdade? Então, ele relembra ao Senhor que ainda que esse povo estivesse espalhado, que ele juntaria todos estes que foram rejeitados, todos estes que foram rejeitados, que o Senhor ajuntaria esses e o traria ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Aqui ele relembra ao Senhor, né? E ele ainda fala assim com o Senhor no versículo 10. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão. Ele relembra ao Senhor que ele resgatou o seu povo das mãos de Faraó, que livrou o seu povo do Egito, né? Ele está lembrando ao Senhor desses feitos. O Senhor, ele não esquece de nada que ele faz, mas tremenda é a dor e tamanha a ousadia de Neemias de se achegar a Deus e falar estas coisas, né? Mas penso eu que Neemias, ele conhecia perfeitamente o Deus a qual ele estava orando, porque ele conhecia os feitos, conhecia o que Deus havia feito no passado, o que seus pais lhes contaram, e sobre os cativos, que o povo foi cativo, o povo chegou a ser espalhado e alguns que ficaram estavam passando por necessidades, estavam desprezados. Esses que restaram do cativo, os judeus que escaparam, né? Esses judeus que escaparam, eles estavam na província em grande miséria, né? E o muro de Jerusalém, o muro a qual protegia a cidade, ele estava rachado, né? Ele estava fendido. As portas foram queimadas a fogo. Por quê? Porque devido ao pecado dos judeus, o povo de Deus, no caso, eles, devido a esse pecado, o pecado da idolatria, dentre outros, esse povo teve a sua cidade invadida, teve a cidade, os muros rompidos, né? E ali Neemias estava se colocando naquela brecha. Ele se colocou na brecha pelo seu povo. Por que ele se colocou na brecha? Porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. E ele falou com muita veemência, ele falou com muita certeza de que ele, falando com Deus, que Deus iria atendê-lo, ainda reconhecendo o seu pecado e o pecado de todo o seu povo. Continuando aqui,
No versículo 10 ele diz: eles são teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe grande graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Porque Neemias estava fazendo essa oração ao Senhor, porque no coração de Neemias havia uma vontade muito grande de ajudar o seu povo. E ali ele tinha um chamado no seu coração. E ele precisava se apresentar, né? Porque ele era o copeiro. Ele era o copeiro do rei Atarxerxes, né? Então ele iria se apresentar perante o rei para pedir-lhe permissão, né? Para levantar os muros de Jerusalém. Para levantar os muros de Jerusalém. Aí aqui no capítulo 2, sucedeu, pois no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e aqui Neemias diz: e peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivere triste diante dele, porque Neemias, ele estava ali trabalhando, mas o coração dele estava entristecido. Ele estava muito triste com a situação do povo dele. Então o rei, ao perceber, né, aquela tristeza aparente no semblante de Neemias, o rei perguntou: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele falou: não é isto senão tristeza de coração. Ele falou para o rei o que ele estava sentindo. Às vezes é necessário a gente falar o que estamos sentindo para as pessoas que nos rodeiam. A gente fala para Deus, mas as pessoas às vezes elas observam a tristeza na nossa alma, uma preocupação, uma tristeza no nosso coração, e é necessário que falemos com essas pessoas, porque Deus usa algumas pessoas na nossa vida para nos ajudar. Então, depois que ele disse: não é isto, senão tristeza de coração. Então ali ele temeu, né? Ele temeu tremendamente e disse ao rei. Ali foi um momento de ousadia dele. E ele exaltou o rei. Viva o rei para sempre. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf,
guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa, e que eu houver de entrar. E ao rei, mas eu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, para o áudio não ficar muito extenso, né? Então, o que houve? Olha como são as coisas. Neemias se humilhou. Neemias tomou conhecimento de causa. Ele tomou a dor para si, teve compaixão, se compadeceu da dor do próximo, do povo dele, da cidade dele. E ali ele aproveitou uma oportunidade, porque ele poderia se apresentar perante o rei, porque ele trabalhava no palácio, ele servia ao rei. Então o Senhor lhe deu sabedoria para se chegar diante do rei, e o Deus ainda tocou no coração do rei Artaxerxes para que ele desse provisões, né? A ousadia de Neemias foi tão grande que ele pediu também que o rei permitisse pegar material para reconstruir estes muros. E sucedeu que ele foi à frente nesta obra. Nós podemos continuar, né? Depois dessas leituras, se você quiser acompanhar a história, eu li o capítulo 1 de Neemias, o capítulo 2 do primeiro versículo até o versículo 8. Mas você pode ler a história, que é uma história muito bonita, e ele foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido porque ali ele teve o apoio de Deus, primeiramente. Ele teve sabedoria para se chegar ao rei, e Deus o ajudou. Mas foi necessário que ele se chegasse até a Deus com coração contrito, com fé, com certeza, confiança, sabendo que Deus faria, atenderia. Ele tinha certeza que Deus o atenderia, porque ele pede, estejam atentos os teus ouvidos, e os ouvidos do Senhor, eles estão atentos às nossas súplicas. Mas é necessário que cheguemos a Deus com fé, com confiança. Leia o livro de Neemias, e se inspire nessa história tão linda, tão maravilhosa, a qual ele ajudou o seu povo a reconstruir. E a partir dessa história, dessa palavra tão preciosa, você possa crescer no seu coração, no meu coração, o desejo de se colocar como brecha pela vida das pessoas, para que Deus possa te usar, para que Deus lhe dê estratégia, lhe dê ousadia para ajudar o próximo no que for necessário, porque nós fomos, se não chamados, para salvar. O que recebemos de graça damos. É assim como o Senhor nos deu a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, e tem nos sustentado com a sua fidelidade, cumprido as suas promessas, que nós possamos ajudar as outras pessoas até chegarem também a Deus. Tá bom? Fiquem na santa paz do Senhor, que a graça de Deus venha nos alcançar nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.